ao vivo para Nova York com Eduardo Barão, correspondente da Band nos Estados Unidos, porque ontem Donald Trump, presidente eleito, falou nominalmente do Brasil. O que ele quer fazer com a gente, Barão? Bom dia. Olá, Thaís. Bom dia para você, para todo mundo aí no Brasil, para a Soninha lá em Paris. O Trump deu uma entrevista coletiva na mansão dele em Mar-a-Lago, na Flórida, e falou sobre diversos assuntos. Entre eles, essa ideia dele, né, de taxar as compras, as importações de países que têm ali impostos mais altos ou têm taxas que, segundo o Trump, não são interessantes para o país. Então, ele chegou a falar sobre a China, em especial, que é onde mais os Estados Unidos têm negócios, falou sobre a Índia e também falou sobre o Brasil, ou seja, que poderia aumentar as taxas comerciais com esses países, né? Eu estava dando uma pesquisada aqui, Thaís, com relação ao Brasil, especificamente, na relação comercial entre os dois países, foram 75 bilhões de dólares que os dois países acabaram trocando, isso em 2023. O Brasil tem os Estados Unidos como o segundo principal parceiro comercial, atrás justamente da China. E importa, em especial, produtos industriais relacionados à energia, enquanto os Estados Unidos, né, recebem aqui semi-acabados, aeronaves, produtos de indústria da transformação, celulose, ferro-gusa, entre outros. O Trump, quando estava na Casa Branca, ele tinha justamente essa forma de agir. Muitas vezes ele citava países, inclusive o Brasil, para tentar, de alguma forma, negociar nos bastidores, por meio de ações dos presidentes, dos líderes, primeiros ministros, alguma ação que ele gostaria, por exemplo, que se reduzissem as taxas para a importação brasileira, ou da indiana, ou chinesa, e por aí vai. Mas ele não chegava a subir necessariamente as taxas. Ele chegou a fazer isso com a China, por exemplo, e aí muitas indústrias deixaram a China, começaram a operar num país vizinho, no Vietnã, por exemplo. Até a indústria do Vietnã cresceu demais porque o Trump acabou sobretaxando os produtos chineses. Ninguém sabe se ele vai fazer isso agora. Ele já ameaçou fazer isso, por exemplo, com o México e com o Canadá, e tanto o primeiro-ministro do México quanto tanto a presidente do México quanto o primeiro-ministro do Canadá foram até a mansão do Trump em Mar-a-Lago tentar negociar justamente um acordo. Então, aparentemente, essa é a ideia do Donald Trump. Não sei se vai dar certo ao citar Brasil, Índia e China. A gente só vai saber realmente quando ele assumir a Casa Branca se ele vai tomar alguma ação de fato. Parece, né? Parece mais uma basófia, digamos assim, do presidente eleito dos Estados Unidos do que talvez um gesto para negociar, para abrir negociação, né? Porque o que a gente sabe é que nessa relação o Brasil leva a pior em muitos negócios nessa relação comercial bilateral. Por exemplo, o Brasil não cobra imposto do álcool que importa, e é muito álcool, né? O álcool de milho que é importado dos Estados Unidos. 0% de imposto, zero. Isso é produto, isso foi uma concessão da época do governo Dilma para ajudar os produtores de álcool, de etanol do Sudeste brasileiro, na entre-safra do Sudeste, quando se produz álcool no Nordeste. Como essa turma do Sudeste estava querendo destruir a produção do Nordeste, então conseguiu da Dilma zerar o imposto de importação do álcool de milho dos Estados Unidos, entrando pelo Nordeste exatamente para inundar o mercado de álcool e, com isso, fragilizar os produtores nordestinos. E, portanto, assim, é um dos exemplos, né, que a gente tem que está muito distante dessa alegação do Trump. O Brasil pode até cobrar, e cobra, né, impostos além do razoável, até para a proteção da economia brasileira, da indústria, etc., dos produtores brasileiros, mas também faz benesses aos Estados Unidos como essa, né? Enquanto isso, né, Barão, o que se fala mesmo é que quem vai se aproveitar dessa situação é a Argentina, que já tem ali engatilhado um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Os argentinos é que vão se dar bem nessa história. Os argentinos têm uma ligação agora, né, Cláudio, política, até ideológica, né, com o Milei, como agora a Itália também tem.
É sempre bom aguardar, porque a gente já cansou de ver durante o mandato do Trump, o primeiro, né, esses balões de ensaio que são criados justamente para tentar negociar e depois ele acaba não tomando nenhuma medida prática, né? Então não dá para cravar, não dá para ter certeza nenhuma se ele vai sobretaxar, se vai aumentar a taxa de produtos que são importados pelo Brasil. A gente só vai descobrir isso na prática quando ele assumir a Casa Branca no dia 20 de janeiro. 20 de janeiro, hoje 17 de dezembro, tem marola para ser criada até lá, hein, Barão? Há muita, muita. E ele é Tem. especialista nisso, né? Então a gente vai acompanhar de perto porque outras podem aparecer até lá. Vou agradecer ao Eduardo Barão, ao vivo direto de Nova York.